Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Os Sábios Respondem. Eu sou Shaul e o texto que nós vamos ler hoje encontra-se em Bereshith, em Gênesis, capítulo 24, versículos de 2 a 4. E o texto diz assim: E disse Abraão a seu servo, o mais velho da sua casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Eterno, Senhor dos céus e Senhor da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. E a dúvida que surge com relação a esse texto é: por que é que Abraão não desejava que seu filho Isaque se casasse com uma cananeia? E existem então diferentes leituras interpretativas entre os sábios judeus acerca dessa opção de Abraão, nosso pai. E eu trouxe para vocês aqui nada mais, nada menos do que 5 leituras interpretativas diferentes, que estão divididas em 3 categorias. São elas: a primeira categoria entende que Abraão desejava que especificamente a esposa fosse da sua parentela, ou seja, não era uma rejeição às mulheres cananeias, mas sim uma opção por alguém que fosse da casa da sua família. E essa é a visão interpretativa de Saadia Gaon, de Rashi, de Rashbam, de Ibn Ezra e de Radak. Mas 2 desses comentaristas divergem com relação ao motivo dessa escolha. Saadia Gaon, ele entende o seguinte, que a parentela de Abraão estaria mais propensa a aceitar a mensagem do monoteísmo, que era algo muito importante para Abraão. Já Ibn Ezra entende que Abraão pensava que era mais fácil encontrar uma esposa bondosa em sua família, ou seja, ele tinha a noção de que na sua família as mulheres teriam sido criadas com um padrão de bondade acima da média. Uma segunda categoria interpretativa entende que não, que na verdade Abraão de fato achava que seria ruim ter parentes no local onde ele habitava. E essa é a visão de Shadal, de Hiskuni e do Rabi Samson Raphael Hirsch. Os 2 primeiros, Shadal e Hiskuni, entendem que Abraão temia que isso representasse um perigo à herança, uma vez que ele tinha terras na região e que ele havia recebido uma promessa do Eterno: se o seu filho se casasse entre as cananeias e se aparentasse dos cananeus, então a herança que o Eterno havia prometido a Abraão e que seria reconhecida em Isaque poderia estar comprometida, poderia ser um risco grande de que aquela bênção viesse a ser perdida. Já o Rabi Samson Raphael Hirsch entende o seguinte, que Abraão entendia que se a família da esposa de Isaque estivesse muito próxima, poderia oferecer uma influência negativa. Por quê? Porque Abraão estava comprometido com valores que eram muito singulares, com um monoteísmo ético que não era muito comum no Oriente Médio e que, portanto, era muito importante que Isaque permanecesse na sua esfera de influência e não fosse influenciado pela família de sua esposa, que muito possivelmente não compartilharia desses valores. Já a terceira categoria interpretativa e quinta leitura dos sábios vem a nós através das palavras de Ramban, de Nachmanides, do Roil Moshe e também do Midrash Rabbah. E eles entendem que Abraão achava que as mulheres cananeias eram imorais. Nós temos alguns registros dentro da própria Torá e também registros arqueológicos e históricos que mostram que, de fato, o comportamento dos cananeus primitivos não era exatamente uma coisa muito positiva. E então, não era uma questão necessariamente da idolatria, uma vez que havia idolatria também na família de Abraão e por isso até Abraão procurou sair da casa da sua parentela e seguiu a determinação do Eterno com relação à terra em que ele havia de habitar. Mas que, pelo menos na família de Abraão, não havia a imoralidade que era praticada
pelas cananeias e que Abraão temia então que Isaque pudesse cair nesse comportamento imoral. Vamos, portanto, então recapitular as 5 leituras interpretativas. Primeira, a parentela de Abraão seria mais propensa a aceitar o monoteísmo. Segunda, seria mais fácil encontrar uma esposa bondosa na família de Abraão. Terceira, seria muito arriscado ter parentes próximos, porque isso colocaria em risco a herança de Isaque. Quarta, a família da esposa, estando muito próxima, poderia oferecer uma influência negativa a Isaque e os seus descendentes. E quinta, as mulheres cananeias eram imorais e por isso então Abraão desejava que a mulher fosse da sua parentela. Agora então a bola está com você. Qual ou quais dessas leituras interpretativas faz ou fazem mais sentido para você dentro do contexto da Torá? Não deixe de comentar no link que aparece aqui embaixo na nossa página no Facebook e também de assinar o nosso canal para receber nossos vídeos em primeira mão. Muito obrigado e até o próximo episódio de Os Sábios Respondem.